Aí quando Saulo é cercado pelo aquele resplendor de luz, o verso 4 diz que ele cai em terra. Segundo, ele ouve a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante isso aqui. E caindo em terra, ele ouve a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E caindo em terra, ele ouve a voz. Aí você vai perceber que às vezes Deus permite algumas pessoas caírem para ouvir a sua voz. Porque depois que ele cai, ele ouve a voz. Então às vezes Deus permite certas quedas para que dentro da queda a pessoa ouça a voz. Existem pessoas que enquanto não caírem não vão ouvir. Existem pessoas que enquanto não se prostrarem não vão ouvir. Existem pessoas que enquanto não passarem por certas humilhações não vão ouvir. Então Deus permite a humilhação, Deus permite a queda, Deus permite o cara estar de cara na parede, Deus permite as aflições para quê? Para que através dela a pessoa ouça a sua voz. Você vai perceber que depois que ele cai, ele ouve a voz. O próprio Jesus fala com ele. Às vezes é necessário o homem chegar no fundo do poço, perder algumas coisas, passar por uma queda, passar por uma destruição, por uma queda, por uma desgraça, passar por algo que gere uma dor na vida dele. E através daquela humilhação, daquele sofrimento, ele ouve a voz. Alguém vai dizer: Deus só fala no meio do sofrimento? Não, Deus não só fala no meio do sofrimento. Deus quer falar com você em todos os momentos. Mas a questão é que tem pessoas que estão tão cegas no mundo que estão vivendo. Essas pessoas que estão com a mente tão cauterizada no mundo que vive, que só vão dar ouvido à voz de Deus quando passarem por humilhações, por sofrimento e por aflições. Então não é que Deus só fala no sofrimento, é que muitas das vezes seu coração só está sensível para ouvir se você perder quem você ama, se você passar pela dor, se você passar pelo sofrimento, se você passar pela frustração. Às vezes Deus está até falando, mas você não está sensível para ouvir. Aí Deus faz isso, permite o cara cair, e na queda ele ouve a voz. Deus se apresenta para ele e ele ouve a sua voz. Ele entende o seu propósito. Às vezes a intenção de Deus permitir certas humilhações acontecerem na sua vida é para que você ouça a sua voz. Você não está pedindo para Deus falar com você? Você não está pedindo para Deus se revelar a você? Você não está falando: Deus, eu preciso ouvir sua voz? Fala comigo. Aí Deus está permitindo o nível descer, a queda acontecer, as aflições te cercarem. Por quê? Porque os problemas vão te deixar mais sensível para você ouvir a voz dele.